Manhãzinha de quarta-feira. Estou aqui querendo abastecer o carango. 5h49. Um mês atrás, algumas semanas atrás, estava menos de 4. Hoje está 5h49. Dirigindo pelas estradas, caminhando. Hoje eu vou atender minha mãe. Tantos vídeos que eu gostaria de falar aí, né? Tantos pensamentos, mas acaba que não consigo colocar eles. Sempre que eu pego o volante, pego um destino, eu começo a meditar em certas coisas. Tem alguns vídeos aí que eu pensei, né? Principalmente questão bíblicas, coisas reais, né? Coisas... Acho que eu vou seguir direto aqui. Fica um pouquinho mais distante, mas a gente... Então, é o seguinte. Comecei a meditar sobre Sodoma e Gomorra, sobre as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Meditando sobre Abraão, né? Que Abraão saiu do Ur dos Caldeus, né? Que é o Ur dos Caldeus. São descendentes, né? Aquele povo lá de Babel, né? Aí depois se transformou na Babilônia, futuramente seria a Babilônia, né? Que quem fundou o Babilônia foi um dos netos, né? Bisnetos, tataranetos, sei lá, tetranetos de Noé, segundo alguns historiadores, né? Então, e com isso, mais pra frente surgiram Sodoma. São duas cidades, Sodoma, cidade de Sodoma, e a cidade de Gomorra. São duas cidades, cidade de Sodoma e cidade de Gomorra, onde quando Abraão, né, passou, né, saiu do Ur dos Caldeus. Como tem aqueles parentes que fica agarrado e grudado, né? A Ló era um desses, né? Só ficava agarrado com Abraão. Abraão disse: sai da tua terra, da tua parentela, qual Deus deu pra terra, vai pra terra qual eu te mostrarei. Está. E assim, quando Ló percebeu, foi embora. Só que em determinado lugar, né, chegou lá em Sodoma e Gomorra, que era uma cidade grande, uma cidade boa, forte, tinha tudo. Tinha shopping, né? Tinha shopping, tinha lugar legal pra caramba. Aí a família ficou lá, se alojou lá. Mas era uma cidade pecaminosa, né? Era uma cidade que Deus não agradava, mas Ló ficou lá. Que hoje é o Mar Morto, né? Que é a região do Mar Morto ali.
hoje é o Mar Morto. E Ló ficou ali. O foco principal desse vídeo é Sodoma e Gomorra, né? Analisando, né, esse fato que aconteceu, esses fatos bíblicos, né, nos tempos bíblicos. E aconteceu que em determinada época o Senhor cansou da falta de compromisso do pessoal da cidade, a falta de... O povo já não queria... tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje. Homossexual, por isso que fala sodomitas, né? Todo tipo de coisa que Deus desagrada. Não adianta. A pessoa pode falar, não, é porque hoje em dia é moda, a sociedade tem que... Não, Deus não aceita essas coisas. Embora que todos nós sentimos isso, né? As tentações, a família de Ló, sim. Só que quando Deus falou, Ló disse assim, por causa de uns 1000, o Senhor destruiria? Não. Foi testando Deus, até que no final só tinha família de Ló. São 8 pessoas ou 5 pessoas, sei lá, 8 pessoas. Só a família de Ló. Só tinha família de Ló. Só tinha família de Ló. Só a família de Ló. Então o Senhor disse: sai dessa terra, não olhe para trás, porque vou mandar um fogo consumidor que vai destruir essa terra, e quem olhar para trás vai virar. As pessoas fincam raízes, né? Quantos de nós estamos fincados raízes na nossa cidade? Eu amo minha pátria, eu amo minha cidade. Às vezes o Senhor está mandando ir para vários lugares, até dentro do próprio país, né? E muitas vezes as pessoas não vão. E no meu caso também, né? Tive a oportunidade de ir para Palmas, podia ter ficado lá até hoje, e não fiquei. E acontece. Aí todo mundo saiu correndo às pressas. Aí só escutou para trás os barulhos, pá, pá, aquele fogo saindo, descendo do céu, queimando toda a cidade, destruindo. Só que a mulher de Ló olhou para trás. Ela pensou: ai meu Deus, a meu shopping, minhas roupas, meus móveis, minha decoração. Aí o que acontece, né? Aí o que aconteceu? Ela virou uma estátua de sal. Moral da história, né? Comparando com os dias de hoje, nós estamos vendo as coisas acontecendo não só em Sodoma, né? Tá acontecendo no mundo, né? Tá acontecendo no mundo, tá acontecendo. As pessoas têm país igual o nosso país, que é um país, eu vou dizer a verdade, que é o maior país evangélico do mundo, é o Brasil. Os Estados Unidos não é mais, a Europa já foi, a Finlândia, se você vê hoje a Finlândia, não é mais, já foi, a Suécia já foi, fora aquela região lá do tempo de Paulo, de João, né, da Tiatira, das missões, né, paulinas, né, vamos dizer, das missões paulinas. Então assim, a gente vê que as coisas tá acontecendo não só no Brasil, em vários países. Você vê na Europa,
A China não se pode pregar o evangelho mais na China. Não se pode pregar o evangelho na China. Eles explodiram as igrejas. Eles explodiram igrejas. Eles explodiram as igrejas evangélicas. Só que Deus, quando chamou Abraão e disse que seria pai de muitas nações. Não é só dos judeus, porque judeus veio de Jacó, né? Mas Abraão é pai dos árabes. Vários de nós, talvez até nós mesmos, temos descendência de Abraão, né? E Abraão teve 2 filhos, Isaque, e teve Isaque, Ismael, né? São os ismaelitas, né? Também são filhos de Abraão. Então são várias nações. Tanto que quando teve filho, né? Com a serva, como Abraão teve a filha com a serva, teve a filha com a serva já estava indo embora, que foi mandada embora. Mas o Senhor falou, não vai, fica aqui, porque eu tenho uma obra para ti. Então o Senhor sabia que tudo isso que está acontecendo hoje ia acontecer. Tudo isso ia acontecer. E muitos estão aí achando, batendo no peito. Finalizando o vídeo. Concluindo o vídeo, né? Nós vemos que as pessoas... Puta ferro. Finalizando o vídeo, concluindo o nosso raciocínio, hoje em dia tá desta maneira. Tem um grupo aí, os globalistas, né? São os mesmos, descendências, né, dessas mesmas pessoas que queriam que a língua tivesse uma língua só, que as pessoas não se espalhassem pro mundo, sendo que Deus mandou multiplicar e encher a terra. Multiplicar e encher a terra. Para muitos, eles queriam que eles ficassem lá. E eles estão construindo uma cidade na região lá. Já estão construindo. Para que esse lugar fosse o centro do mundo, né? Construindo torres. Construir a Torre de Babel para tentar. Disse que queria chegar até o céu. Houve a confusão, formaram Babilônia, formaram vários outros impérios, egípcios. Todos eles, Deus tinha um propósito, porque sabia que o povo ia ficar rebelde, né? Sodoma e Gomorra era uma Sodoma e Gomorra era uma prévia, né? Quer dizer, para mostrar para nós hoje como o mundo veio até hoje, como que as coisas aconteceram até hoje. E muita gente não entende, não compreende.
palavra em Apocalipse, algumas palavras que os ímpios iam vencer os justos. Mas vai ter uma época, tá chegando, que os justos vão vencer os ímpios. A guerra já está acontecendo, é uma guerra espiritual, uma batalha que está acontecendo no mundo espiritual. Está acontecendo. Está acontecendo. Pois é, pessoal, eu estou aqui em trânsito, né? Batendo um papinho com vocês, fazendo um vídeo para o nosso canal, trazendo vídeos temáticos. Vídeos temáticos, a gente raciocinar. Quando eu pego o volante, eu começo a pensar, raciocinar sobre algumas coisas, né? Algumas situações. Algumas coisas que acontecem. Pra gente poder saber em que lugar que nós estamos, né? Em que posição da vida que nós estamos. Moral, o Senhor tem planos na nossa vida. Se o Senhor não tivesse o plano da salvação para nós, esse mundo já teria acabado lá em Babilônia, lá na Babel. Eu estava pensando assim, concluindo aqui, já estou concluindo há muito tempo, concluindo aqui. Imaginando se não houvesse o dilúvio. Se não houvesse o dilúvio. Se não tivesse o dilúvio, naquela época, antes do dilúvio, a situação era muito crítica. As pessoas faziam sexo com os animais. Muitos é tido como deuses. Eles achavam que eram deuses, porque naquela época eles poderiam viver muito. Até que o Senhor fez o seu povo, que é a linhagem de Sete. Noé é descendente de Sete. Noé é descendente de Sete. Que surgiu Matusalém, que surgiu Enoque, surgiu vários outros naquela época. Só a família de Noé que se salvou. Só a família de Noé que se salvou. O restante não conseguiu se salvar. E hoje nós estamos diante de um tempo, de um final de uma era, né? De uma época. Nós estamos no fim de uma época, de uma era, começando uma outra era. Um período curto de 7 anos, que é o governo do mal, né? E os 1000 anos, que é governo
E devemos ficar atentos, porque o Senhor vem nos avisando, não é de hoje, né? De várias épocas o Senhor tem nos avisando. Falou? Obrigado. Cheguei aqui. Mais de 20 minutos de vídeo, mas está valendo. Obrigado.